E aí, moçada, vocês estão bem mesmo? Beleza pura? Estou bem, graças a Deus. Vamos aí, continuando. Separei 4 exercícios sobre equações ou função do segundo grau, né? Probleminhas para a gente resolver. Beleza? Se liga aí na parada, no Chapuletation. Vamos nessa. Valeu! Safadinhos. A gente sabe que esse é um tipo de equação ou de função que ele tem visitado várias áreas do conhecimento, né? Então, física, a própria química. E assim, o que é mais usado até hoje são as respostas ou a solução que Bhaskara propôs, é tanto que a gente lembra muito desse nome quando se fala em função do segundo grau. Nós já vimos em outros vídeos que a função ela tem pontos importantes, como zeros, como vértice, né? Então, quase todas a gente precisa da fórmula da estrutura de Bhaskara para resolver, ou a gente abrevia com aquela ideia da soma e produto. Tá? Mas vamos resolver 4 exemplos de como é que a gente usa a função, a equação do segundo grau em alguns problemas. Legal? Vamos lá para o primeiro. O custo para se produzir x unidades de um produto é dado por Cx, que é 2x² menos Cx mais 5.000. Determine o valor do custo mínimo. Então, gente, ó, de cara, se é uma parábola, você sabe que a concavidade dela está para cima. Então, como ele quer o custo mínimo, tem um ponto bem aqui embaixo, que é o ponto de mínimo. A gente precisa descobrir isso. Tá? Então, a gente já sabe, você tem aí a função. Vocês estão vendo que é uma função do tipo do segundo grau, que nós conseguimos visualizar que o A é positivo, então a gente já garante que essa concavidade é para cima. Ele quer saber, então, o custo mínimo, ou seja, onde é que a função vai atingir o seu menor valor. Na prática, é só a gente usar aquela equação linda, maravilhosa, bonita do vértice. Né? Primeiro a gente acha o delta, b ao quadrado menos 4ac, e depois a gente coloca aqui, ó, só isso. Se eu usar o y, eu sei onde está o custo mínimo, certo? É o y do vértice, tá? Vai estar o custo mínimo. Então vamos lá, 100 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes 5.000, a gente vai ter 10.000 menos 40.000, que dá menos 30.000. Esse ponto, então, vai ser 30.000, negativo, né? Menos delta, e tem um menos daqui também. Menos 30.000 por 4A, 4 vezes 2, 8. Quando você divide 30.000 por 2 dá 15.000, por 2 dá 7.500, divide por 2 de novo dá 3.750. Acabou, fechou o pacote. Né? Só para ilustrar, eu fiz um gráficozinho que é bonito para vocês verem. A função, a concavidade é para cima, o ponto principal dela é o 5.000, né? Ela passa no eixo Y na descida, porque esse valor é negativo. Nós comentamos isso nos outros vídeos. Quem não viu ainda vai lá e dá uma olhada. Como o delta é negativo, ela vai ficar flutuando, porque ela não vai ter raiz, ó, ela não alcança o eixo X em nenhum momento. Tá aí. Então, esse pontinho aqui é o ponto mínimo, que vale 3.750. Como a pergunta era isso, determine o custo para se produzir o valor mínimo do custo. Então, vai chegar um momento que ele vai gastar só 3.750 para produzir o determinado produto. Não é legal? Então, se precisasse do ponto X, se a pergunta, por exemplo, fosse quantos produtos a gente teria para atingir o custo mínimo, é mais fácil ainda, ó, é menos B sobre 2A, é o X do vértice. Então, a gente faria 100 por 4, 25. Ou seja, aqui, ó, 25. Com 25 produtos, você tem o menor custo possível. Tá? Passou disso aqui, então, você vai começar a subir o custo. Mas você tem a vantagem de ter mais produtos para vender. Tá? Isso aqui é custo, não é lucro. Beleza? Então vamos lá. Ele não perguntou isso não, tá, gente? A parada já tinha ali no y igual a 3.750, mas eu quero dar essa outra opção. Se a gente quer saber quantos produtos ele precisa para chegar no custo mínimo, teria que ser 25. Legal?
Se você quiser também, professor, se eu quisesse começar do x e depois achar o y, é só pegar aí o 25 e jogar na função que você vai obter os 3.750 de antes. Tá legal? Muita coisa extra aqui. Só essa primeira linha aqui, ó, só chegou aqui e você já teria destruído a questão. Vamos para a próxima. A segunda. O menino está à distância de 6 metros de um muro de altura 3 metros e chuta uma bola que vai bater exatamente sobre o muro. Se a função da trajetória da bola em relação ao sistema de coordenadas pode ser dado por f de x, que é ax² mais 1 menos 4a vezes x, determine a altura máxima atingida pela bola. Então vamos tentar entender o que acontece. Eu fiz uma animação aqui. Ó. Está aqui o muro. Está aqui a bola. Aí vem aquele menino mau e já... Chegou lá a bola. O que a gente sabe? Que isso aqui é 6 metros, que aqui são 3 metros. Não é legal? Um brinquedo. Então tá. Se a gente colocar o sistema de coordenadas exatamente aqui, a bola estava no ponto 0, ela saiu do ponto 0, e ela vai alcançar esse lugar aqui. Ó. Que ponto é esse? É o ponto 6,3. Concorda comigo? Se você pensar que a bola andou x metros assim, na horizontal, e subiu 3 de altura, é o ponto 6,3. Beleza? Então, vamos lá. Eu sei que o 6 é o x e o 3 é o f de x, que é o y. A gente pode substituir nessa expressão aqui, ó, o x por 6 e o f de x por 3. Eu teria aqui, então, ó, 6 ao quadrado vai dar 36. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 4, 24. Vocês estão vendo que a coisa caminha para a gente achar o valor de A. Não é responder ainda a pergunta, ele quer a altura máxima, né? Que no caso é esse pontinho aqui que corresponde ao vértice dessa função. Tá? Mas vamos lá, daqui a pouco eu vou fazer um desenho mais bonitinho. Mas tá, ó, joga o 6 para o outro lado. Vai ficar 3 menos 6 é igual a 36 menos 24. 3 menos 6 é menos 3, e aqui vai dar 12. Quem está multiplicando passa dividindo, vai ser 3 dividido por 12. Se você simplificar, vou até apagar, porque vai aparecer aqui o bonitinho. Simplifica, divide por 3, vai dar menos 1 sobre 4. Então, dividir por 3 aqui em cima, certo? E dividir por 3 aqui embaixo. Menos 1 sobre 4 é o A. Então, olha como ficou a função. Ó. Menos 1 sobre 4 vezes x². E lá, 1 menos 4 vezes menos 1 sobre 4. Quando você multiplicar esse 4 por esse 4, vai cancelar. Menos com menos vai dar mais, tá vendo? Ó? 1 mais 1 vai ficar 2x. Então, olha que legal, olha que bonito, olha que lindo, uma coisa legal demais. Agora sim, se eu quero achar a altura máxima, eu tenho que pensar no vértice. Usamos o delta. Delta é quem? É 2 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1/4, vezes C. No caso, C é 0, né? Então, facilitou, porque isso aqui tudo vai dar 0. Então, delta é 4. E a gente usa a fórmula do vértice. Y é menos delta, que é menos 4 sobre 4A. 4 vezes 1/4 vai dar 1. E 4 dividido por 1 é 4. Então, isso quer dizer que a bola atingiu aqui uma altura de 4 metros, tá? É o ponto mais alto atingido pela bola. Não é legal? Mas está a função do segundo grau, tá o papel do vértice aí para a gente contar a história. Então, vamos prosseguir. Um dado triângulo retângulo tem uma hipotenusa de 5 centímetros e um perímetro de 12. Quais as medidas dos catetos? Está aqui o triângulo retângulo. Eu sei que a hipotenusa é 5. Aqui eu não sei quem é o cateto e nem o outro. É isso que ele quer que a gente descubra, né? Mas eu sei o seguinte, que o perímetro. O que é o perímetro? É a soma dos lados. Se eu somar x mais y mais 5, vai dar 12. Isso quer dizer que 12 menos 5 vai dar 7. Se eu somar os dois lados, então vai dar 7. Que difícil. O problema dessa estrutura é que você pode ter vários valores para dar 7, né? Mas vamos lá, com calma, né? O que a gente sabe, então, mais da hipotenusa? O que a gente poderia usar essa hipotenusa? É o teorema de Pitágoras, tá? O que eu fiz aqui, então? Eu peguei o
o x, joguei para o outro lado para a gente sumir das duas variáveis e ficar só com x. Ó. Então, onde era o y, agora vai ser 7 menos x. Então, usando Pitágoras, ó, a hipotenusa, que é 5 ao quadrado, x ao quadrado mais 7 menos x ao quadrado. Aí a gente resolve assim, né? 5 ao quadrado. O quadrado do primeiro, que é 49, 7, né? Ao quadrado. 2 vezes 7 vezes x vai dar 14x. E o quadrado do segundo, que é o x ao quadrado. Junto o x ao quadrado, passo o 14 para um lado só. Tá vendo que eu joguei o 25 para cá, para ficar mais fácil, porque era o único que ele veio negativo aqui, ó. 49 menos 25 é 24. Se você quiser dividir por 2, eu acho muito legal. Mas olha só, olha isso aqui como é legal, ó. A soma das duas raízes vai dar menos b sobre a. Esse a aqui, quando é 1, você troca o sinal do 7, ó. A soma das raízes vai dar esse número que está aqui com o sinal trocado. E o produto vai dar o 12. Essa é a famosa regra da soma e produto. Fiz alguns exemplos com ela nos vídeos anteriores. Quem perdeu, volta lá. Mas a ideia é essa. É que se você tem o A igual a 1, esse camarada aqui igual a 1, vale muito a pena fazer menos B sobre A, que vai dar a soma das raízes, e C sobre A vai dar o produto das raízes. Então, aqui para nós, ó, troca o sinal do 7, dá a soma. Mantenho 12, está o produto. Quais são os dois números que, se eu multiplicar dá 12 e se somar dá 7? 3 e 4, concordam? Faz a multiplicação primeiro, gente. Foi a dica que eu dei nos outros vídeos aqui também. Se você faz 6 vezes 2, 12, mas você vai somar 6 mais 2, vai dar 8. 3 vezes 4, 12. Quando eu somo, dá 7. Isso quer dizer, então, que um cateto é 3 e o outro cateto é 4. Se você disser que o primeiro é 4, o outro vai ser 3. Então, os dois catetos são 3 e 4. Não é legal? Não é legal? Não é bonito? Lindo? Vamos lá, tem mais um exemplo, então, mais um exercício para a gente usar essas referências do segundo grau aí, ó. Bora lá para o número 4, então. Sobre uma circunferência, são marcados pontos distintos e traçados todos os segmentos possíveis com extremidades nesses pontos. Determine a lei que generaliza o número de segmentos em função do número de pontos e calcule. Quantos são os segmentos marcados por 5 pontos? Quantos pontos precisam ser marcados para obtermos 21 segmentos? Então, gente, a maioria das pessoas poderia fazer um desenho, faz uma bolinha e começa a escrever os pontos e ele vai, como provavelmente não são muitos, né? Ele conseguiria resolver isso aí. Mas vamos entender esse mecanismo para a gente saber o que fazer, né? Tá aqui a circunferência, ó, um ponto. Acho que um ponto eu nem vou representar na função, porque um ponto não dá nada, né? Ou seja, eu não vou ter um segmento. Eu preciso de pelo menos 2. Então, eu vou fazer aqui tipo uma tabela. Ó. Vendo? Isso aqui é pontos, isso aqui é segmentos. Beleza? 2 pontos dá um segmento, concordam? 3 pontos. Vocês estão vendo que 3 pontos eu vou somar 2 segmentos aqui. Eu completei um triângulo. Ó. Então, 3 pontos são 3 segmentos. 4 pontos. Quando eu for fazer o quarto ponto, eu vou ter que, como eu já tenho 3 segmentos ali, ó, vocês estão vendo que o desenho ele já tem 3 segmentos aqui para esse triângulo. Ó. Eu vou acrescentar o quê? Pensem no que nós vamos acrescentar, que isso vai ajudar a gente a responder a parada. Eu vou acrescentar 1, que é esse ponto novo em relação a um ponto, ao outro ponto, ao outro. Então, olha só, para eu achar o 4, eu acrescentei 3 pontos, tá? 3 segmentos. Então, eu tenho o número 4, eu acrescentei sempre o valor anterior a ele. Tá? Então, olha que interessante isso aqui. Ó. 4 vai dar 6, certo? Que eram os 3 que já tinha, mais os 3 que eu acrescentei. O 5. Se você parar para pensar, o 5 vai pegar o quê? Vai pegar os valores que eu já tinha para esses 4, que é o 6, e vou acrescentar mais 4 pontos. Ó. 4 segmentos, melhor. Então, é 10. Então, notem o que está acontecendo aqui, gente. Ó. Sempre esse valor aqui é a soma dos valores que tem anteriores a ele. Ó.
certo? Ó, o 5, ele somou 4 mais 3 mais 2. O 1 eu não coloquei, né? A gente poderia até ter colocado aqui que, por exemplo, o f de 1 é igual a 0. Mas olha que legal a ideia. Se aqui é x, ele quer que a gente faça uma fórmula que generalize, né? Se aqui é x, os segmentos, o número de segmentos seria o f de x. Beleza? Então vamos lá. Ó. Se a gente pensa nisso como uma função, já matei a letra A. 5 pontos vão fazer 10 segmentos. Certo? Mas vamos aqui, ó. O f de 2 é igual a 1, concordam? Para 2 pontos eu tenho um segmento. Para 3 pontos, olha aquilo que eu estava falando para vocês. Para 3 pontos você tem que somar os valores de 2 e de 1. Então, para 3 pontos eu vou somar os dois números anteriores a ele. Tá? Para 4 pontos eu vou somar os 3 números que tinham antes deles. Quem são os pontos anteriores? 1, 2 e 3. E para 5... você vai pegar, antes do 5, tinha o quê? 4. Então, eu vou somar 4 mais 3 mais 2 mais 1. Sempre parando no 1. Então, o número de segmentos é você pegar o x e reduzir 1. E sair somando tudo. Então, olha só, semelhante ao que Gauss fez para achar a soma dos números inteiros, a gente vai fazer uma tabela. Tudo isso aqui é somado. Ó. Se eu quero achar o valor da função de x, eu vou pegar o x anterior a ele. Quem que é o x anterior a ele? X mais 1, menos 1, né? Pegar dois anteriores, x menos 2, x menos 3, até você chegar nesses três últimos aqui, ó, que é 3, o 2 e o 1. Quando você somar tudo isso aqui, você tem o valor da função. Ainda a gente precisa generalizar, porque, pô, vai ter o f de 1000, aí você vai somar 1000. O f de 1000 seria 999, 998, 900, até chegar a 3, 2, 1. Né? Então, o nosso objetivo é generalizar isso aí. Eu vou repetir, isso aqui tudo é uma soma, tá, gente? Ó, aqui eu omiti os sinais, mas se eu somar tudo isso, vai dar certo. Tá vendo que bate para o que a gente fez até agora, isso aqui vai bater. Ó, tá? O f de 5, você vai somar 5, mais 4, mais 3, mais 2, mais 1. Vai dar 10 segmentos, bonitinho. Tá? Então, se o x eu não sei, eu vou somar um número menor do que ele. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou construir de novo essa mesma soma, só que no lugar de ser decrescente, eu vou fazer ela crescente. Ó. Isso aqui é uma soma, tá? Soma tudo. Ó. 1 mais 2 mais 3, até você chegar em quem? No número anterior ao x, que seria o x menos 1. Agora, olha que legal. Soma agora essas duas colunas assim. Ó. F mais F vai dar 2F. Quando você somar x menos 1 com x mais 1, vai dar só o x. O 2 com menos 2 vai dar só x. O 3 com menos 3 vai dar só x. Aqui, o 3 menos 3 de novo vai dar só x. O 2 com menos 2 vai dar só x. E o 1 e o menos 1 vai dar só x. Então, o que aconteceu aqui? Como eu usei o x menos 1 vezes, eu posso dizer que 2 vezes f é o x vezes o anterior a ele, dividido por 2. Olha que legal, isso aqui é a fórmula que generaliza a parada. Então aqui, por exemplo, ó, 5. Você pega 5 vezes o número anterior a ele, que é 4, dá 20. E divide por 2, dá 10. Pega o 4. 4 vezes 3, 12. Dividido por 2, dá 6. E agora a gente responde a segunda pergunta. Se eu quiser o 21, é fácil, é só a gente pensar em dois números. Na prática, o 21, se você colocar ele aqui onde está o f de x, você vai tentar descobrir quais são os números. Esse 2 aqui eu vou passar multiplicando, concordam? Então, pensa em dois números que, quando eu multiplicar um número pelo anterior a ele, vai dar 42. Aí você vai achar que é 6 vezes 7. Então, o número aqui que a gente quer para os 21 segmentos é 7. Eu quero resolver ainda resolvendo essa equação. Tá? Vou passar o slide aqui e vamos continuar. Vou resolver de outra forma, mas o x já é 7, seria o valor que a gente descobriria. Se você pensar aqui, ó, 7, você faz
7 vezes o número anterior a ele, que é 6. 7 vezes 6, 42 por 2 dá 21. Então, comprova o que eu estou falando. Tá? Mas vamos fazer isso de uma outra forma para vocês verem. Não deixar vocês órfãos não de pensamento, tá bom? Ó, 6 ou 7, tá? Mas no nosso caso aqui, o x mesmo é 7, porque os dois números multiplicados aí vão dar 42, beleza? Então, olha só. Nessa situação, quando você chega aqui na função do segundo grau, ó, só para complementar a ideia, você está procurando dois números que a soma deles dá 1, lembra? Troca o sinal desse aqui, e que o produto deles vai dar 42. Então pronto, ó, agora vai ficar perfeita a resposta, porque os dois números são 7 e menos 6. 7 menos 6 dá 42, 7 menos 6 vai dar 1. Se você ainda quiser, você pode fazer esse tipo de construção aqui, ó, que é usar 3 pontos que nós temos aqui, por exemplo, eu comecei com 2, 3, 4, você cria um sistema, descobre A, B e C. Seria uma terceira opção, mas eu acho que é a mais malvadinha de todas. Se vocês compreenderam o recurso, ele é muito válido para resolver problemas, tá? Então encerro esse vídeo de exercícios da função do segundo grau. Espero que vocês tenham gostado, tá? Fiquem com Deus e até a próxima. Bah!